Olá, amigos da TV Justiça. Vocês sabem como funciona a justiça criminal? Calma, vocês estão sim no programa certo. Esse é o Direito Sem Fronteiras. E por que estamos falando sobre isso? Afinal, cada país possui um sistema diferente de estruturar os caminhos que levam ao julgamento. E quais são as diferenças e como a estrutura da sociedade e até da cultura tem influência nesses sistemas? É o que nós vamos conversar hoje com o professor de Direito Penal e procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, professor Rogério Greco, e com o procurador do município de Belo Horizonte e professor de Direito Processual Penal, professor Ademar Borges. Antes de mais nada, agradeço a presença de ambos aqui nos nossos estúdios da TV Justiça e os convido a assistir uma reportagem sobre o tema de hoje. Um caso que chocou o país. Quase 20 dias depois do desaparecimento da advogada Mércia Nakashima, o corpo dela foi em Nazaré Paulista, interior de São Paulo. O ex-namorado da vítima, Misael Bispo de Souza, foi a júri popular em março deste ano e depois de 4 dias de julgamento, foi condenado pelos jurados a 20 anos de prisão por matar a advogada. O militar Misael Bispo de Souza foi investigado pela Polícia de São Paulo antes de ser denunciado pelo Ministério Público. A partir da denúncia, instaurou-se o processo criminal. Todo esse trâmite faz parte do sistema de justiça criminal brasileiro, definido na Constituição Federal de 88, o sistema acusatório. Ele prevê que pessoas distintas tenham as funções de acusar, defender e julgar. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade regem todo o processo. O órgão julgador é dotado de imparcialidade e a avaliação das provas é o do livre convencimento motivado. Mas existem também outros 2 sistemas processuais penais. O inquisitivo é o que concentra em figura única as funções de acusar, defender e julgar. Não há contraditório ou ampla defesa. O procedimento é escrito e sigiloso. Já o sistema misto é a junção dos outros 2 modelos de sistemas penais. Antes de mais nada, agradeço a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema. E eu vou começar com o professor Rogério Greco a respeito de uma lembrança, na verdade, a respeito de uma aula magna, era um programa antigo que nós tínhamos aqui na TV Justiça, em que o professor fez uma explanação na qual houve abordagem sobre um livro muito famoso, tanto no direito como também muito utilizado, um autor muito utilizado na área de comunicação, que é Michel Foucault. E é uma referência ao famoso livro Vigiar e Punir. E eu lembro que o professor fez uma referência naquela época ao fato de que, na verdade, se trata mesmo de um livro assustador, porque ele faz referências às formas de execução públicas horrendas na Idade Média, no século XVIII. O primeiro caso, inclusive, se não me engano, é sobre uma execução ocorrida no século XVIII, que realmente é assustadora. E que há uma referência ao fato de que hoje, à luz da aplicação do direito, nós vemos e dizemos, parece que Foucault, inclusive, fala isso no livro, esses caras eram loucos, eles dizem alguma coisa, se não com essas frases, nesse sentido. E daqui a algum tempo faremos a mesma coisa. Há então um recorte histórico que é possível fazer em relação à aplicação dos sistemas penais, em relação à evolução da própria sociedade? Não, Cadu, eu me lembro desse programa e realmente, assim, na minha opinião, o Vigiar e Punir é um manual de tortura. Então, ele já começa com a execução do Damian, que foi esquartejado, aquelas coisas todas. E o Foucault falou uma coisa interessante naquele livro, porque ele dizia o seguinte: hoje nós olhamos para o passado, para as pessoas que eram condenadas anteriormente ao século XVIII, e você olha aquelas torturas todas, sabe, o flagelo, o suplício, e você fica horrorizado. Ele dizia o seguinte: daqui a 50 anos, essa mesma sociedade vai olhar para trás e vai ficar horrorizada também com a pena de prisão, com a privação de liberdade. Então, essa profecia do Foucault está se cumprindo. E eu não sei, na verdade, se a pena evoluiu ou se a pena involuiu. Eu sei que hoje a gente vive um mundo tecnológico, a tecnologia está presente em todos os lugares, em todas as situações, e é bem possível que a pena de privação de liberdade, a prisão, o cárcere em si, daqui a pouco tempo ele acabe. Principalmente por conta dessas novas tecnologias. Você vê que hoje a gente tem um monitoramento eletrônico, não sei se amanhã você vai ter uma prisão virtual, com grades, paredes virtuais, você podendo ficar preso na sua casa, enfim, não sei, mas
começa a se mudar um pouquinho também o paradigma. Professor Ademar, eu acho até que a pergunta ficou um pouco direcionada, no caso do professor Rogério Greco, em relação à aplicação do direito penal. Mas eu faria a mesma pergunta também em relação ao próprio processo penal. Pode-se dizer que a maneira como se dá o processo, ela é um reflexo da própria visão que a sociedade tem e a própria cultura daquela sociedade, aqui no Brasil e em outros países, em relação a como fazer a aplicação da lei? Certamente. A cultura dos países influencia sobremaneira o processo penal. Vejam que em países em que a cultura liberal é mais forte, e aí eu cito a Inglaterra e os Estados Unidos, por via de consequência, tem uma forma de ver o processo que é também, quer dizer, mais liberal. Não, aproveitando o gancho aqui do professor, é interessante isso, porque aquilo que eu falei com vocês sobre a involução, nós começamos com um processo, inicialmente, a história aponta isso, um processo acusatório. Lá na Grécia Antiga havia as acusações públicas, né? Depois veio o Império Romano também com isso. Eu me lembro, inclusive, a própria defesa do apóstolo Paulo. Ele estava sendo acusado e ele próprio se defendeu e havia um Agripa que faria o julgamento. Enfim, depois vem o período da Inquisição, a partir do século XII, e muda o nosso processo. Então, assim, ele deixa de ser acusatório, passa a ser um processo inquisitivo, um processo, assim, ditatorial, um processo sem nenhum tipo de garantia, um processo onde a figura do acusador se confundia com a do juiz. Enfim, então, por isso que a gente não pode dizer assim, existe uma evolução. Na verdade, a sociedade ela vai caminhando, ela progride, regride, da mesma forma que no que diz respeito à execução das penas. É possível falarmos em termos de escolas de direito, da mesma maneira que falamos dos países que têm uma tradição no sentido de que a jurisprudência é o que vai formatando o direito, como é o caso, por exemplo, da própria Inglaterra, e de países que têm uma tradição romano-germânica, como é o caso do Brasil. Podemos falar nessa mesma divisão ou em outras, especificamente em relação tanto ao direito penal quanto ao direito processual penal? Sim. Em relação ao processo penal, quer dizer, nós podemos identificar alguns modelos ideais, não é? Quer dizer, modelos ideais que, com o passar dos anos, foram sofrendo influências recíprocas. Quer dizer, o modelo, quer dizer, da common law, que é de um processo acusatório, sofre, especialmente nos últimos anos, uma forte influência, né, do direito continental. E daí porque na Inglaterra, quer dizer, por exemplo, já agora no final do século XX, em 1985, mais precisamente, se organizou um órgão que exerce as funções de Ministério Público. Há também algumas leis escritas, quer dizer, já na Inglaterra mais recente, de modo que essa influência, que de um certo modo, marcada pela comunitarização, né, do direito, que é muito forte na Europa atualmente. O fato de que existe uma União Europeia e de que existe um Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem influenciado essa troca de experiências. O continente europeu, a seu turno, tem experimentado alguns modelos que são típicos, quer dizer, sistema anglo-saxão. Isso, do sistema anglo-saxão, como, quer dizer, por exemplo, o sistema de barganhas, que é um sistema mais consensual, né, de direito, né, penal. A Alemanha, a Itália, a própria França têm experimentado algumas modificações em seus ordenamentos, né, jurídicos processuais e que têm dado conta dessa influência recíproca de um sistema acusatório no inquisitivo e do inquisitivo no acusatório. É difícil hoje, né, falar que há um modelo puro. Não existe isso. Não existe, na verdade. Nenhum país do mundo tem um modelo puro. Existe um modelo que é mais acusatório e um modelo que é mais inquisitivo. É proeminente, mas não puro. Mas não há mais, quer dizer, os modelos ideais agora são categorias, digamos assim, que são mais conceituais. São alguns vetores, mas que não exprimem a realidade, quer dizer, dos processos. Eu gostaria de aprofundar justamente esses dois modelos. O que seria exatamente um modelo acusatório e um modelo inquisitivo? O que caracteriza? Quais as diferenças entre esses dois modelos? Bom, a diferença fundamental, básica, assim, entre eles é que no modelo inquisitivo há uma confusão,
na figura do juiz, por exemplo. Ele é o juiz, ele é o investigador, ele é o acusador, ele busca provas. E no modelo acusatório, o ideal é que existam efetivamente as partes que vão ficar digladiando no processo e o juiz seria aquela pessoa, entre aspas, equidistante. Por mais que a parte da doutrina não concorde muito bem com isso, entenda que o juiz tenha uma parcela de ativismo, que ele possa buscar prova, mas à medida que o juiz busca a prova num sistema chamado de acusatório, ele está viciado por essa prova. Então, o ideal é efetivamente essa distância do juiz no sistema acusatório. Então, na verdade, toda vez que o juiz se mete na prova, ele está procurando condenar, não está procurando absolver. Então, isso que o professor falava a respeito do sistema americano é interessante, Cadu, porque por mais que hoje você entenda que o sistema americano, o processo americano do norte, seja um sistema acusatório, mas hoje, entre 90% a 95% dos casos nos Estados Unidos são resolvidos com plea bargaining, são resolvidos com barganha. Isso quer dizer o quê? Na verdade, existe uma ditadura imposta pelo Ministério Público. Porque a tortura agora é diferente daquela da Idade Média. A tortura é a tortura do processo. A tortura é a tortura da coação. Olha, se você não aceitar esse acordo, você está arriscado você pegar a pena máxima. É a tortura do Kafka. É do Kafka. Então, ao contrário do que acontecia antigamente, que a tortura, o flagelo em si, era para efeito de confissão, como queria a Inquisição. Eu gostaria de aprofundar, inclusive, ainda mais um pouquinho, além de outros temas que vamos falar a respeito dessa questão do sistema penal nos diversos países, inclusive no Brasil, mas nós vamos para um breve intervalo. E daqui a pouquinho voltamos com mais Direitos Sem Fronteiras. Não saia daí. A Universidade Estadual do Norte do Paraná promove, em parceria com outras universidades do país, o 3º Simpósio Internacional de Análise Crítica do Direito. O evento é voltado para estudantes, pesquisadores e profissionais da área, de 11 a 13 de setembro, em Jacarezinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje nós estamos falando sobre os diferentes sistemas de justiça criminal. E eu gostaria de retomar exatamente do final do bloco anterior, como estávamos falando a respeito do que vamos traduzir, né, o sistema de barganha, que poderia ser chamado, que é aplicado no sistema norte-americano. Na Europa, falamos no primeiro bloco justamente, os senhores falaram a respeito de que, na verdade, os sistemas se tornam bastante híbridos hoje em dia. Na Europa temos dispositivos semelhantes, não temos? Temos. Os ordenamentos europeus, né, do continente, eles passaram a absorver, em alguma medida, essa experiência americana. Na Alemanha, existe uma possibilidade de uma suspensão, né, do processo com ou sem condições. O Ministério Público goza de uma ampla liberdade nesse aspecto, pode arquivar com ou sem condições e em diversos momentos processuais, ainda na investigação preliminar ou na fase intermediária e, em algumas situações, até na fase mais adiantada. Na Itália, há também uma previsão de uma justiça que é mais consensual entre o Ministério Público e o réu. Ela é generalizada para crimes de menor importância na Itália, quer dizer, em crimes, né, cuja pena não excede 2 anos, e existe um sistema que é um pouco mais complexo, né, para crimes mais graves, porque existe o que eles chamam de um procedimento abreviado. Esse procedimento abreviado não deixa de ser um acordo entre réu e Ministério Público, com a participação do juiz, e isso implica uma redução da pena. A França também tem uma abertura para esse tipo de justiça, quer dizer, consensual, assim como na Inglaterra também existe, quer dizer, por meio de acordo, quer dizer, para redução da pena. Então, de um certo modo, já é generalizada na Europa essa experiência. A sociedade, de uma forma geral, ela não suporta mais a demora do processo. Na verdade, tudo isso, o procedimento de barganha, todas essas coisas, na verdade, tem uma finalidade de abreviar, de antecipar a punição. Aí eu levanto um contraponto, justamente, que na verdade não é nenhuma novidade, que é particularmente quando se fala, por exemplo, no caso do sistema americano, que é famoso por ser célere. Mas há muitos doutrinadores que, digamos, dão uma torcida de nariz, vamos usar essa expressão, porque dizem, mas a qualidade do julgamento ela é preservada, então o sistema célere ele não pode levar a uma possibilidade maior de erros.
Pode. Na verdade, eu acho que a busca é sempre de achar o ponto de equilíbrio entre a rapidez, né, do julgamento e a qualidade dele. Eu nem acho que o sistema americano seja o melhor modelo. Eu acho que ele preza muito mais, quer dizer, pela velocidade, né, do que pela qualidade. Eu diria que o sistema alemão, quer dizer, por exemplo, é um sistema que adequa melhor esses dois valores. Até porque, na Alemanha, o juiz, inclusive, é autorizado a deduzir uma parcela da pena em razão da demora a que foi submetido o réu, né, durante o processo. E os países da Europa têm sido reiteradamente, quer dizer, condenados pela Corte Europeia de Direitos Humanos em função da demora nos processos. E essa é a razão pela qual, inclusive, alguns países acabaram aumentando a intensidade, né, da utilização da barganha e da justiça consensual. Se fala muito justamente nas chamadas penas alternativas. E assim como os juizados especiais em um determinado momento foram apresentados como uma espécie de panaceia, isso não acontece um pouco também com relação às penas alternativas? Pior, hoje as prisões cautelares, elas se transformaram em penas. Porque, aí até com aquele pensamento, não, deixa eu prender um pouquinho aqui, que pode ser que eu absolva ele lá na frente, mas pelo menos uma caninha ele tomou. Então, assim, se você for olhar, existe um percentual, se não me falha a memória, de entre 40% a 60% do sistema prisional com presos cautelares. Isso é um absurdo. Na verdade, a questão da pena substitutiva, e aí a pena restritiva de direito, em substituição à restritiva, né, de liberdade, ainda entre nós é muito tímida. Apesar de acharmos que estamos na dianteira da história, não estamos. Na Alemanha, mais de 90%, né, das penas privativas, né, de liberdade, né, são convertidas em restritiva de direito. Na Itália, o percentual não é igual ao da Alemanha, mas é próximo disso. Aqui, o percentual não chega, está longe da metade, na verdade. Então, a nossa realidade é diferente. Muito a adiantar. A nossa realidade é diferente. Eu não vou citar o estado para não ser indelicado, mas não faz muito tempo, uma mendiga, ela foi presa furtando um xarope numa farmácia. Ela ficou mais de um ano presa preventivamente. E aí o que aconteceu? No final das contas, o juiz a condenou a pena de 1 ano e substituiu. Poxa, não faz isso, né? Então, assim, sabe, ela ficar presa durante todo o processo. Lá na frente, o juiz substitui, ou seja, perdeu completamente sentido a substituição. Uma outra coisa também que é muito debatida é com relação ao papel dos agentes públicos em relação ao sistema penal. Curiosamente, há diferenças na própria formatação dos quadros do que é feito aqui no Brasil. Por exemplo, se eu quero ser juiz, eu faço concurso específico para juiz. Se eu quero ser um promotor, eu faço concurso para o Ministério Público, assim sucessivamente. Não, acho que há uma certa visão dos brasileiros que no mundo todo é assim. Não é bem desse jeito. Né? Não, está longe de ser. Na verdade, há diferenças bastante significativas. O Ministério Público mesmo, entre nós, após a Constituição, a gente tem uma visão de que é um órgão independente, forte e que tem ganhado uma estatura de bastante evidência. Mas esse modelo, ele existe em poucos países. Um modelo em que o Ministério Público tem as mesmas garantias e prerrogativas da magistratura, existe, por exemplo, na Itália. Mas em outros países em que o Ministério Público até funciona muito bem, não há, por exemplo, esse grau de independência, a vinculação ao Poder Executivo, por exemplo, quer dizer, como há na Alemanha e na França. De modo que o ingresso nessas carreiras, né, também é diferente, porque há países em que o ingresso, inclusive, nem se dá, né, por concurso público. São nomeados, são eleitos. Na Inglaterra, a nomeação, exemplo, quer dizer, nos Estados Unidos, os promotores e juízes são eleitos. Na Alemanha, há concurso público, mas é diferente o ingresso, quer dizer, para a magistratura e para o Ministério Público. Já na Itália, eles têm uma carreira que se divide. Isso, é uma carreira que se divide, mas as duas são... É uma magistratura acusatória e uma magistratura... E você pode trocar depois. Julgador, e pode trocar. Já na Alemanha é muito difícil que, apesar de ser possível que um membro do Ministério Público venha se tornar juiz e vice-versa, é muito raro que isso aconteça na Alemanha. Já na Itália
é mais comum que isso aconteça. Inclusive, o nome lá que se dá é de magistrado. Ao membro do Ministério Público. Então, quer dizer, aqui nós temos essa formatação do órgão Ministério Público, do ingresso nessa carreira do Ministério Público e magistratura, e achamos que ela é, de alguma forma, natural. E aí, ao estudar os outros sistemas, vemos que há outras possibilidades. Né? Mas a nossa fórmula é boa. Na minha opinião, assim, ela é bastante democrática. Você permite que qualquer pessoa concorra a esses cargos do Ministério Público, basta que se esforce para isso. Então, eu acho que em termos de formatação, o Brasil não tá devendo a nenhum país, não. Em termos de estrutura, né, formal, acho que estamos muito bem. E muito mais adiantados do que muitos países. Do que muitos países. Na verdade, o que falta um pouco é utilizar essa estrutura formal para uma política, né, criminal que seja mais racional e mais eficiente. Porque, quer dizer, né, de nada adianta ter um Ministério Público bem estruturado se a política, né, criminal que ele realiza é equivocada. Eu acho que o que nós devemos repensar é, na verdade, a política criminal como um todo, e não a estrutura do Ministério Público, que é excelente. Não é? Com certeza. Há necessidade de um acompanhamento em todo o mundo dessa questão, porque nós visualizamos os problemas que existem no sistema penal brasileiro, mas, na verdade, ela é uma discussão globalizada, não só cultural, como globalizada. Eu colocaria até uma outra questão também, que nós falamos essencialmente dos sistemas ocidentais, ainda nós temos choques culturais em relação a sistemas totalmente diferenciados, como, por exemplo, dos países islâmicos, de países orientais. Aí acho que a matéria é para outro programa, inclusive. Para outro programa. É para outro programa. Aí as diferenças são muito grandes, porque, na verdade... E aí a gente começa novamente com o livro do Foucault, que as penas ainda existem nesse sentido por lá. É verdade. Então, ainda porque são sistemas muito diferentes. Os flagelos ainda permanecem, infelizmente, nesse país. Porque aqui nós estamos, digamos assim, a fazer um estudo resumido, rápido, basicamente de países que vivem uma democracia. E é uma realidade parecida com a nossa. E isso, inclusive, já faz toda a diferença. Já faz toda a diferença, porque o processo penal, inclusive, é um bom sismógrafo, né, do grau de democracia que um país tem. Quer dizer, nós estamos aqui a comparar realidades que, em algum momento, se aproximam em razão do momento democrático. Quer dizer, são países que têm, que vivem um momento de respeito quer dizer, a constituições, sejam elas escritas ou não, mas que há o respeito a garantias e direitos fundamentais. Já existem alguns tribunais internacionais que velam, quer dizer, pelo respeito a esses direitos. Então, digamos assim, estamos a fazer uma comparação entre sistemas democráticos. E aí a comparação fica um pouco mais fácil, né, de ser feita, porque quando vamos observar um processo penal na China, e aí nós estamos diante de uma realidade bastante diferente da nossa. Bom, acho que vai ficar para outro programa mesmo. Senhores, eu queria agradecer muito a participação. Eu digo sempre que os temas nunca se esgotam, mas fica sempre a oportunidade de passar um pouquinho de luz aos nossos telespectadores, até estimulando a própria pesquisa. Hoje em dia é possível se fazer pesquisa, você seja ou não estudante de direito, a respeito dos temas que são aqui abordados. Então, o Direito Sem Fronteiras desta semana, infelizmente, fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença dos senhores. Hoje eu conversei com o professor de Direito Penal e Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Rogério Greco, e com o procurador do município de Belo Horizonte, professor de Direito Processual Penal, Ademar Borges. Obrigado também pela sua companhia. Você gostou do programa? Reveja esta e outras edições do nosso site e envie também a sua sugestão para o nosso e-mail. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até lá, tchau!